Quantos vídeos e textos a humanidade ainda vai produzir dizendo que imprevistos acontecem, que o futuro não é garantido, que a vida não está sob controle? Provavelmente enquanto a humanidade existir, porque não há nada mais humano do que acreditar que podemos controlar tudo, só para ver a vida rir da nossa cara, com uma frequência até constrangedora. E o dia de hoje é sobre isso. É sobre ter uma ideia, sair da zona de conforto para colocá-la em prática e no caminho aprender de novo a lição que deveríamos lembrar todos os dias. Enquanto errarmos, enquanto ainda tivermos o que aprender, enquanto houver espaço para tentar outra vez, ainda temos justificativa para existir neste planeta. Bem-vindos à minha terça-feira. Mas tudo bom? Como foi? Tranquilo até. Mas de verdade, Dormiu melhor aqui em casa. eu achei que você... Que achei seu que... Ah, que não tinha. E como é que eu volto pra casa aqui? Ok, Eu vai queria para o sul. voltar e fazer um... eu queria voltar porque eu queria passar naquele... Pegar um café ali no McDonald's da Bethos, mas acho que é mais difícil, né? Chegar Se lá. você pegar aqui... E por que você tá com um boné igual do Sérgio Malandro? Ah, porque tá com um negócio do cabelo. Acordei mais que o normal. Ah, nossa, você não acordou mais normal que agora? Você notou que acordou mais que o normal? Tinha gente pra te vigiar. É confortável? Como é que é? Uma cama? Tipo um quarto de É hotel? uma cama normal, uma cama normal, uma cama de casal normal. E... Só o travesseiro que era meio ruim. Eu achei. Não, mas eu dormi direto. Bom dia! Corri aqui pra fora pra filmar esse amanhecer bonito, as cores bonitas. O outono realmente tem as cores mais bonitas do ano, né? A gente até passou do pico do outono, quando os tons estavam mais alaranjados, mas ainda assim é bem bonito. E normalmente eu não consigo filmar isso pro vlog, porque esse é o horário em que normalmente eu tô tomando banho, me arrumando, fazendo meu café quando eu volto da academia. Mas hoje eu fui pegar o Cris na clínica. Se você viu o vlog passado, a gente terminou o vlog deixando o Cris para fazer um exame que ele ia ter que dormir na clínica, porque, como eu expliquei, ele dorme muito mal, e ele acha que é normal porque ele dorme muito mal desde criança, até que eu consegui convencê-lo a fazer um exame para entender por que ele não consegue dormir uma noite completa. Acho que ele nunca conseguiu dormir uma noite completa, assim, para você ter uma ideia. Mas enfim, aí hoje eu fui para academia e quando eu saí da academia passei lá para buscá-lo, comprei um café no McDonald's e vim para casa. E cheguei aqui, tava muito bonito. Eu falei assim, não, antes de mais nada, já vou começar o vlog para começar bem, né? Com essas cores bonitas. Enfim, dando um bom dia bonito. E agora sim que eu dei meu bom dia, eu posso entrar, tomar meu banho, começar meu dia, né? E hoje o vlog vai ser dentro de casa, tá bem frio. Mas, como prometido ontem... Quer dizer, nem vou falar assim, está cumprido, porque ainda temos que fazer, mas a minha ideia hoje é cumprir o que eu prometi ontem, da gente fazer biscoitos de gengibre hoje e usar a cobertura que eu fiz semana passada pro cupcake. Se você não viu essa cobertura, se você não viu esse cupcake, esse vlog tá bem legal, eu gostei muito do resultado, mas hoje também eu vou contar um pouquinho como é que eu faço essa cobertura para você. Não se preocupe.
Mas agora vamos entrar que tá bem frio, porque eu tô com a roupa da academia por baixo, tô com a minha canelinha de fora e tá bem frio. Uma outra pendência que eu tô resolvendo aqui, eu também tava super atrasada em responder os comentários de vocês. Mil desculpas, mas é que às vezes, assim, ainda mais agora com os vlogs diários, todos os dias, então todo dia tem comentário novo, eu ainda tenho que entrar no ritmo de entrar todos os dias e ver, porque eu ainda tô fazendo isso semanalmente, aí quando eu vejo, tem vários comentários. Mas eu tô respondendo na medida do possível. Quem já acompanha os vlogs há muito tempo sabe que eu às vezes demoro, mas eu respondo, mas não precisa ficar preocupada, eu vou responder. E aliás, eu queria aproveitar e incorporar um pouco mais nos vlogs e respondendo alguns comentários, algumas perguntas, na verdade, que às vezes me fazem, que talvez outras pessoas também tenham curiosidade, perguntas que eu acho que talvez outras pessoas vão querer saber. E hoje eu queria responder uma pergunta que eu já imaginava que ia chegar um dia, e eu acho que muita gente deve se perguntar isso. A Nath perguntou pra mim: Lu, não tem vontade de adotar um novo doguinho? A resposta é sim, morro de vontade. Eu e o Cris, a gente morre de vontade e a gente sim vai ter outro cachorro no futuro. Aliás, ontem, depois que eu deixei o Cris lá na clínica, eu tava subindo e entrou um rapaz com um cachorro, uma fofura o cachorro, eu comecei a brincar com o cachorro e ele tava com uma coleira, na coleira tinha um aviso falando assim: adote-me, explicando que ele estava para adoção, ele estava num lar temporário. Aqui é muito comum, às vezes, as pessoas se voluntariarem para receberem cachorros temporários. Às vezes, cachorros que têm algum problema de disciplina, né, de comportamento, pessoas que são, que tem, como eu posso dizer assim, que tem mais experiência com cachorro, com domesticar cachorro, não domesticar, qual é a palavra? Não é domar. Ai, qual é a palavra? É adestrar. Pessoas que têm experiência com adestramento de cães, às vezes elas são voluntárias e ficam com os cães por um tempo para educarem o cachorro e aí prepararem para um novo lar, um lar definitivo. Então acho que esse rapaz era uma dessas pessoas e aí, quando ele passeia com o cachorro, ele passeia com esse aviso para se alguém se interessar. E eu confesso que eu me segurei para não perguntar como é que é o processo de adoção. Porque não, Luciana, calma, não. E aí eu botei na minha cabeça, bom, se eu ver esse cachorro de novo, é um sinal de que eu tenho que perguntar, porque ela era uma fofura, a cachorrinha. Mas enfim, respondendo a pergunta, sim, nós vamos ter cachorro no futuro, nós vamos adotar um cachorro no futuro. Eu acredito que não deve ser agora. E vou explicar por quê. Eu amo cachorro, eu adoro qualquer cachorro. Qualquer cachorro eu amo, o Cris também, só que a gente quer aproveitar um pouco a nossa liberdade agora, porque eu tinha a Cirá, aliás, desculpa, se você é novo aqui no vlog, a gente tinha um cachorro por muito tempo aqui no Canadá, e no ano passado ela faleceu, e desde então a gente não tem mais cachorro, mas se você acompanha os vlogs antigos, com certeza lembra da Cirá, nossa Shar-Pei, uma fofura, morro de saudade dela, ela ainda tá na nossa sala, a gente tem as cinzas dela ali na janela, porque ela gostava de ficar na janela, olhando a vida lá fora, então a gente deixa as cinzas dela ali na janela. Mas, enfim, quando eu conheci o Cris, eu já tinha a Cirá. A Cirá, pra quem não sabe, oficialmente ela era minha. E aí, quando eu comecei a namorar o Cris, eu já tinha a Cirá. E aí, eles se adotaram, né? Então, ela meio que passou a ser dele também. Eu tô falando isso porque nós nunca fomos sozinhos, nós nunca estivemos só nós dois. Quando a gente se mudou pro Canadá, a Cirá ficou um tempo com os meus pais, no Brasil, até a gente se estabelecer, e aí depois ela veio e encontrou a gente. Então a gente ficou aí 2 anos sem a Cirá, mas mesmo assim a gente sentia que a gente tinha cachorro, que a gente tinha uma responsabilidade no Brasil, inclusive de trazê-la e tal, mas tinha um pouquinho mais de liberdade. Mas se você tá aqui no Canadá, se você já fez essa loucura que é migrar para outro país, você sabe que os primeiros anos são complicados, assim. Então a gente não tinha muito dinheiro, a gente também não pôde aproveitar. E agora a gente pode aproveitar um pouco mais, a gente sentiu que a gente podia aproveitar um pouco mais, mas ainda tinha a Cirá. E agora, pela primeira vez, a gente sente que pode começar a aproveitar um pouquinho mais estando aqui, e a gente não queria, nesse momento, ter outro cachorro para prender a gente em casa de novo. Por exemplo, há 2 semanas atrás a gente foi para Nova York, porque tinha um show que eu queria ir muito, e a gente foi só para isso e tal.
tal, isso seria um pouco, assim, claro que daria pra fazer com a Cirá, mas seria um pouco mais complicado. Há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente foi pra Cuba, a gente passou uma semana em Cuba, e finalmente a gente encontrou um lugar legal pra deixar a Cirá. É uma outra brasileira, se alguém quiser me perguntar, eu posso passar os dados dela, posso passar o contato. Uma brasileira que fica com o cachorro em casa. Então pra gente foi uma maravilha, porque não era como deixar a Cirá num hotel, era como deixar na casa das pessoas. Inclusive a Cirá tomou a cama dela. Enfim, esse tipo de gente, assim, que aceita o cachorro como ele é, sabe? E a Cirá se sentiu em casa. Então, finalmente, a gente já tinha um lugar pra deixar, mas isso envolve custo, claro. Então, quando a gente planeja uma viagem, tem que pensar também nesse custo e tal. Quando a gente sai à noite, a gente ficava preocupada. Às vezes, na maioria das vezes, a Cirá era muito tranquila de ficar sozinha, mas às vezes não sei. A gente tinha uma teoria de que era a lua que fazia ela ficar, em lua cheia, ela ficava mais agitada. E aí a gente tava no restaurante toda hora recebendo notificação da câmera, que a Cirá tava andando pra lá e pra cá, que às vezes tava latindo. E então a gente queria viver um pouco assim, essa vida sem responsabilidades por um tempo, e no futuro sim adotar um cachorro. Eu nunca consigo responder uma pergunta rapidamente, né? Mas enfim, sim, vamos ter cachorro no futuro. Só não sei quando. Super de rotina, se você gosta de modo de dia comum, dia rotina. E aí, vamos fazer biscoitinhos de gengibre? Tá caindo uma neve tão bonita lá fora, branquinho, mas o dia já tá escurecendo. Gente, escurece muito rápido. Passou o almoço, já começa a escurecer e tá branquinho, mas vai ficar cinza e daqui a pouco preto e bom, e vai acabar o dia já. Mas enfim, perfeito pra fazer biscoitinhos de gengibre, aqueles biscoitinhos de Natal. Só que, claro, a gente vai fazer com bastante proteína. Tô pensando numa receita aqui na minha cabeça, vamos ver se vai dar certo, mas como eu sempre falo, sempre dá certo. Se a gente tentou, já deu certo. Que a gente já saiu da nossa zona de conforto e pelo menos alguma lição a gente já aprendeu. Então hoje eu vou fazer os biscoitinhos. É só, não posso dizer, um detalhe aqui. Eu tava pensando na receita, aliás, se você não é novo aqui, normalmente eu penso em receitas básicas que eu tenho na cabeça e vou pensando como adaptar. Então pensar, como eu trago mais proteína, como eu posso substituir aquilo que é muito pesado ou isso que é muito gorduroso e blá blá blá. E eu sempre chego a alguma coisa e eu vou testando e faço pouca quantidade para testar, e também porque, como eu tenho que fazer muita coisa pro vlog, a gente não tem tempo pra comer tudo que eu faço aqui no vlog. Mas o que eu queria, tudo isso porque eu queria explicar pra vocês, que eu tava pensando, eu tava com a ideia de fazer com farinha de aveia, que acho que vai ficar bem levinho. Se você acompanha os vlogs, você sabe que eu uso muito farinha de amêndoas, mas eu tava pensando, acho que a aveia vai ficar melhor nesse caso, vai trazer mais fibra e tal. E eu não tenho farinha de aveia. Eu tenho aveia, então eu vou triturar a aveia no processador. Poderia ser um liquidificador também, se você tiver um liquidificador dá super certo. Ou melhor ainda, se você for comprar os ingredientes para fazer essa receita, compra farinha de aveia já. Você não precisa passar por essa etapa de triturar a aveia como eu vou fazer. Então vamos lá. Experimentando, né? E eu achei que a massa, ela tá, como eu posso dizer, molhada demais. Só um pouquinho. Normalmente a gente deixa na geladeira, assim,
óbvio, já era esperado. A gente vai deixar uns 15 minutos na geladeira. O tempo necessário, na verdade, pra esquentar o forno. Então, tipo, não é que adiciona muito tempo a receita. E aí, depois que a gente coloca na geladeira pra ela ficar mais firme, pra ser mais fácil da gente abrir e cortar os biscoitos. Só que mesmo assim, ela tá bem molhada, como você pode ver. Ela gruda no dedo. Então, mesmo deixando na geladeira, eu acho que não vai chegar no ponto certo. Eu vou colocar algumas colheradas de farinha de amêndoas, porque é a farinha que eu tenho. Se você tiver já a farinha de aveia, porque eu não quero triturar mais aveia só por causa disso, porque a gente vai usar muito pouca quantidade. Se você estiver usando farinha de aveia, você pode colocar a farinha de aveia ou qualquer outra farinha que você tenha. Eu vou usar a farinha de amêndoas, que é a que eu tenho. Vou começar com uma colher de sopa e vou incorporar, não vou nem bater de novo na batedeira, só vou incorporar mesmo e ver se eu consigo chegar. Deixa eu tirar essa daqui já do meio do processo, pra já facilitar. Tá gostoso. Então eu vou começar com uma colher de sopa de farinha de amêndoas, uma colherada bem boa, sabe? Um pouquinho mais que a medida oficial, digamos. E vou incorporar com a espátula mesmo, nem precisa voltar pra batedeira. Ah, já ficou bem melhor. Bem melhor. E eu acho, na verdade, se você for fazer a receita, não precisa incluir logo de cara essa colherada de farinha. Começa com o que eu comecei, porque eu achei que a minha farinha, não a minha farinha, minha manteiga de amêndoas estava muito líquida, estava muito oleosa. E eu acho que isso interferiu, deixou a massa muito oleosa. Então, talvez você não tenha esse problema, dependendo da manteiga de amêndoas, se você usar a manteiga de amendoim e tal, talvez você não tenha esse problema quando você fizer. Então não coloca logo de cara não, faz que nem eu, bate, dá uma olhada na consistência e corrige antes de levar pra geladeira. Eu vou colocar mais uma colher, pra falar a verdade, vão ser duas. Mais uma colherada, porque também não pode ficar muito dura, porque ela vai endurecer um pouco na geladeira antes da gente abrir. Acho que agora tá bom. Sabe uma coisa que eu pensei agora? Eu poderia ter usado o whey, porque na verdade incorporava mais proteína ainda e o whey é mais seco ainda, ajuda a secar mais. Enfim, se você tiver essa opção, bota o whey pra você tentar chegar numa consistência melhor. Stars and trees, maybe a reindeer died. Laughing at the mess, just happy to survive. Cinnamon skies. Hora de abrir a nossa massa de biscoitos. E pra ser sincera, eu tava dando uma olhada aqui, meio apreensiva. Não sei. Não tô muito confiante, não. Normalmente, quando eu faço essa receita, quando eu faço a tradicional, o meu problema é que fica seco demais e quebradiço pra abrir e tal. E acho que eu fiquei com tanto medo que eu tentei fazer mais uma olhadinha e eu tô com medo de ficar grudando. Eu vou abrir entre duas folhas de papel manteiga e ver o que acontece. Senão, não sei. Deixa eu ter que resolver de alguma outra forma, porque vai ter que sair biscoito. Aí eu vou usar a minha forminha. Eu já mostrei aqui que eu adoro o meu conjunto de forminhas. Eu tenho 101 forminhas aqui pro ano todo, não só pro Natal, mas eu só uso no Natal. E eu tenho aqui em algum lugar uma de bonequinho de gengibre. Aliás, acho que mais de um tamanho. Vem esse tamanho, acho que tem um maior também. Talvez usar um maior, porque fica mais fácil pra decorar, sabe? Quando a gente não tem muita habilidade, como eu. Ou é só esse que tem? Eu achei que tivesse mais. Mas enfim, vamos tentar abrir a massa. Na verdade, eu tô colocando a carroça na frente dos bois, né? Porque eu nem abri a massa ainda pra ver se vai dar pra cortar. Vamos lá. Gingerbread dreams, all the sweet, sweet steam. Spices swirl like a holiday theme. Gingerbread dreams, we're baking deep. We're baking deep. Frosting drips, red and green. Sugar sparkles, a winter scene. Little bites, big smiles unseen. Gingerbread dreams. Não tá funcionando.
funcionando. Tá muito mole. Não deveria ter usado manteiga de amendoim. Aliás, manteiga de amêndoas que eu usei. Por que eu fui usar isso? Troca. Deixa eu tentar outro mais grossinho. Eu posso sentir a manteiga de amêndoa grudando. Não deveria ter usado. Não dá. Mas como a gente não desperdiça, tá gostoso, eu experimentei. Eu vou fazer bolinhas e amassar e vou fazer biscoitinhos redondinhos e voltar para essa receita amanhã ou depois de amanhã e vamos fazer biscoito de gengibre porque é o que a gente faz no Natal. Mas eu vou usar essa massa para fazer outro tipo de biscoito porque tá gostoso, mas não dá para dar o formato de homenzinhos de gengibre, de bonequinhos de gengibre. Gingerbread dreams. Bom, os biscoitos, a essa altura, eu já não sei mais o que eles se parecem, porque eles meio que se estufaram. Tá com cheiro bom. Deixa eu pegar um mais feinho pra quebrar e poder experimentar. Normalmente eu escolho mais feinho pra sobrar uns mais bonitos pra foto. Mas hoje vai ser difícil, hein, de encontrar uma foto boa aqui, hein? Ficou gostoso. Definitivamente ficou gostoso. E a gente vai comer, tá muito bom. Mais algumas considerações. Não ficou, como você pode ver, não sei se dá pra você ver aqui, não ficou com consistência de biscoito. Ele tá fofinho, tá vendo? Parece um bolinho. Então se eu tivesse colocado um formato de bolinho, eu acho que seria mais correto. Mas tá gostoso, isso que importa. E nutritivo. Tem muita proteína aqui dentro. Considera um sucesso? Não. Zero tempo perdido? De jeito nenhum. Hoje aprendi uma lição, não colocar a manteiga de amêndoas nem a de amendoim. Talvez eu, sei lá, na minha cabeça eu fiz uma receita muito mais parecida com um cupcake ou um bolinho. Mas a gente vai tentar, hein? E pior que agora eu tenho que sair pra comprar gengibre, porque eu usei todo o gengibre. Mas eu quero tentar essa semana ainda os biscoitinhos de Natal. Chegou sem avisar, na panela começa o bailar, macarrão desliza, quer dançar, tomate vermelho brilha no corte, camarões dourados, sabor tão forte, é o jantar de terça, vem provar, cogumelos cantam, vão te encantar, salada de espinafre pra começar. Um fio de azeite, perfume no ar, garfo na mão, não dá pra esperar, e o prato diz, vem me amar. Dá uns 3. Velas acesas, noite devagar, um brinde ao simples, ao que dá pra sonhar na mesa, um banquete pra se apaixonar, é o jantar de terça, vem provar, cogumelos cantam, vão te encantar, salada de espinafre pra começar. Já achou? Eu não achei. Não tenho 9. Achei. Ah, não. Tá de sacanagem. De novo?
gosto desse. Eu queria saber quem inventou isso de colocar menta em chocolate. Se eu quisesse chiclete, eu comprava chiclete, não chocolate.